puro. Professor, o que é um crime omissivo, comissivo, omissivo impuro ou omissivo impróprio? É aquele em que a omissão não faz parte do tipo penal, mas o resultado do crime ocorre pela conduta omissa do agente. Você pode dar um exemplo? Posso. A mãe quer matar o filho, ela não tem coragem de estrangulá-lo, nem de atirá-lo na água, nem de jogá-lo no rio, mas ela pega e deixa de amamentar o filho. Veja que o homicídio é um crime comissivo, que para ser praticado precisa de uma ação. Mas quando a mãe deixa de praticar a conduta e ele morre por inanição, por ela deixar de ter amamentado ele morre, a conduta é de fazer, mas ela conseguiu o resultado por não ter feito o seu dever legal de amamentar o filho. Então eu tenho um crime omissivo, impróprio, impuro ou omissivo, comissivo. Oi? Não entendi? Seria doloso, porque ela tinha consciência do que ela estava fazendo e tinha vontade de produzir a morte do agente, tá? Então vamos lá. Omissão de socorro aqui, então nós já vimos que é um crime omissivo puro, que a omissão faz parte do tipo. Deixar de prestar assistência ao idoso, então deixar de prestar assistência. Está lá o idoso, um problema de saúde e ela não está prestando assistência. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. E aí, evidentemente, que por exemplo, num naufrágio, se o idoso está correndo risco de vida e você também está correndo risco de vida, evidentemente que você vai tentar se salvar em detrimento do idoso. Aí, o tipo só exige que tu possas prestar assistência quando é possível fazê-lo sem risco pessoal. Se existe um risco pessoal para ti no naufrágio, o fato de tu não teres ajudado o idoso não configura a omissão de socorro do idoso. Tá? Professor, uma outra perguntinha. E aquele crime de omissão de socorro que fica lá no Código Penal em relação a esse aqui? Esse aqui é uma modalidade especial do crime de omissão de socorro. Logo, vigora o princípio da especialidade, em que a norma especial derroga a norma geral. Se a omissão de socorro for em relação àquelas pessoas que estão previstas no Código Penal, tipifica no Código Penal. Se a omissão de socorro for em relação à pessoa idosa, tipifica no artigo 97 do Estatuto do Idoso. Ainda tem mais essa. Em situação de eminente perigo. E aí é genérico, né? Por exemplo, um ataque de um animal, soltaram lá os pitbull para pegar o idoso. O idoso está numa floresta, tem uma onça indo pegar o idoso, né? Você vai encarar a onça para salvar o idoso, né? Muito bem. Recusar ou retardar ou dificultar assistência à saúde. E aí, essa parte do dispositivo foi feito para que a gente pudesse enquadrar os hospitais, né? Planos de saúde, né? Postos de saúde, porque infelizmente é o que mais a gente vê. O idoso, um dia desse eu estava assistindo televisão e um senhor até estrangeiro, um suíço, não sei se vocês viram, não sei se era suíço, né? Ele já com uma certa idade, morava em Macapazinho, perto de Castanhal, aliás, não sei se era em Angapi, eu não estou bem agora lembrado o local. E lá no posto de saúde não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha medicamento. E ele lá desse interiorzinho, para chegar em Castanhal, ele teve que ser transportado no carro da polícia, teve um infarto e morreu. Ora, recusar, retardar, dificultar a assistência à saúde é uma coisa.
é você chegar lá na porta da unidade de saúde com o idoso e a enfermeira ou atendente dizer, não vou atender esse cara. Tá errado isso, né? Por quê? O primeiro eu salvo ele para depois mandar assinar. Tem gente que ainda tem aquela burocracia de mandar assinar documento. Às vezes você tem que deixar o cheque, senão não atende o teu idoso, não é isso? Então isso é crime, tá? Sem justa causa. Porque também a pessoa que está lá, ela tem que ter competência para fazer o atendimento. Se é um enfermeiro, ou se é uma pessoa que nem enfermeiro é, um auxiliar administrativo, chega um idoso infartando, tu não vai responsabilizar o cara pelo infarto, porque ele não tem condições de prestar atendimento, não é verdade? Bom, ou não pedir, aí tá bom, ele não prestou atendimento, mas aí ele tem que pedir, nesses casos, socorro para a autoridade pública. No caso lá de Inhangapi, ou do interiorzinho lá, não puderam atender o senhor, mas ligaram logo para o carro da polícia, porque não tinha ambulância também. Ele foi colocado no carro da polícia e foi levado para Castanhal, mas infelizmente quando chegou em Castanhal, já chegou morto, né? Bom, pena, detenção de 6 meses a 1 ano, crime de menor potencial ofensivo. Nós já sabemos que não há prisão em flagrante, não há arbitramento da fiança, vai ser feito o TCO, vai ser encaminhado para o juizado especial, vai ser designada audiência, etc. Qual a objetividade jurídica? Qual a função aí? Proteger o direito da pessoa idosa. A função desse crime é proteger os direitos da pessoa idosa. Sujeito ativo é o agente, é aquela pessoa que viola o bem jurídico tutelado pelo Estado. Qualquer pessoa. A lei não estabelece nenhuma qualificação especial. Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa ser auxiliar administrativo. A lei não exige. Qualquer um que se omite vai pagar por esse crime. Sujeito passivo. A pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos. 60 anos em diante, eu já tipifico no Estatuto do Idoso. Se ele tem dificuldade de receber o atendimento, eu vou então enquadrar. Tipo objetivo. Ato ou efeito de não fazer aquilo que a moral juridicamente deveria fazer. O que a moral exige? O que o direito exige? O idoso chega num posto de saúde, ele tem que ser atendido, gente. A pessoa está passando mal, eu tenho que dar o atendimento. Se eu não tenho condições de dar o atendimento, eu tenho que pelo menos dar um encaminhamento daquele idoso para uma determinada situação, para que a autoridade pública faça o atendimento. Tipo subjetivo, dolo. Então, ele tem que ter a consciência de que aquela pessoa é uma pessoa idosa e tem que ter o desejo, a vontade de não fazer aquele atendimento. Reparem que a pena é aumentada da metade se resulta lesão de natureza grave. Então, imaginemos que por conta da falta do atendimento, de um idoso que foi picado de cobra, por exemplo, isso acontece muito no interior, o idoso, por falta daquele atendimento, quando ele chega no hospital, tem que amputar a perna dele. Se comprova que foi por falta de atendimento médico. Lesão corporal grave, aumenta a pena da metade, vai aumentando, né? E ela é triplicada se resulta a morte. Agora, uma questão interessante. Professor, o senhor falou aqui de omissão de socorro. Então, na hora em que o idoso morre por omissão de socorro, eu vou enquadrar só na omissão de socorro triplicada pelo resultado morte? Não, eu vou enquadrar no homicídio também. Se o médico, o enfermeiro, além de omitirem o socorro,
e isso, com essa omissão, ele vem a morrer, eu vou enquadrar na omissão de socorro em concurso com homicídio. Vai ser um concurso material se forem 2 ou mais ações ou omissões para praticar 2 ou mais crimes. Vai ser um concurso formal se com uma só ação ou omissão ele praticou 2 crimes. Normalmente, a omissão de socorro combinada em concurso material com a morte, com a morte, você vai enquadrar ela no concurso material ou formal. Material, se a omissão aconteceu numa cidade, eles ainda levaram no carro e o idoso morreu em Castanhal. Foi o primeiro caso que eu contei. E o concurso formal, se o próprio médico, ao se omitir na hora, com um só ato, se omite de fazer o atendimento e o idoso morre no infarto, aí eu teria um concurso formal. Qual a implicação? No concurso material soma-se as penas. No concurso formal eu tenho a maior das penas aumentadas para se agravar a pena do cidadão. Uma outra pergunta, professor Franklin, o médico responde dolosamente ou culposamente? Normalmente o médico responde culposamente, porque na verdade, gente, o médico, embora tivesse a consciência da gravidade da conduta do idoso, o médico não tinha intenção de matar o idoso. Para que a conduta seja dolosa, eu tenho que ter a intenção de matar. Portanto, o médico normalmente responde por negligência, imprudência ou imperícia. Outra questão, professor, o administrativo, não. Não, o administrativo não. Porque, veja bem, só se o administrativo ficar provado que ele impediu o atendimento do idoso. Porque o administrativo... Hein? Exatamente. Se eu conseguir provar que o administrativo segurou o cara na portaria, e acontece isso, aí eu enquadro no administrativo. Porque vocês sabem, quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, incide nas penas a ele combinada na medida de sua culpabilidade. Então, se eu conseguir provar que o administrativo concorreu para o crime, ele vai ser enquadrado. Respondendo agora, então não é dolo, é culpa, porque ele não tinha intenção de matar o idoso, embora tendo se omitido. Mas, só para dizer que além da omissão de socorro, eu vou enquadrar no homicídio. Diga. Professor, quando você fala não tem recurso? É isso que eu ia falar. Foi bom tu perguntares. Não tem recurso. Ele chegou lá, o idoso atendeu. Viu que não tem recurso para aquele tipo de atendimento. Ele precisa. Entendeu? Liga para o SAMU. O SAMU não vem. Ele tenta ajudar, ele tenta conduzir um veículo no hospital de suporte. O que acontece? Beleza, boa pergunta. Professor, seu hospital não tem recurso, o médico está lá, mas ele não tem como operar, não tem como dar o atendimento, não tem medicamento, não tem a mínima estrutura. Aí, gente, é a teoria geral do crime. A conduta é típica, se ele se omitir. A conduta é antijurídica, porque ele não está em estado de necessidade, não houve um incêndio no hospital que fizesse com que ele não atendesse, não houve uma enchente, não houve uma legítima defesa, os parentes lá do idoso entraram tentando agredir o médico, ele fugiu. Se não houve isso, a conduta é ilícita também. Todavia, a conduta não é culpável. E por que a conduta não é culpável? Pelo simples fato de que, vamos lá, primeiro, ele é imputável ao médico? Ele não é deficiente mental. Ele tinha potencial consciência da ilicitude? Tinha. Porque ele via que a pessoa estava infartando, ele tinha que dar o atendimento. Mas ele não tinha mecanismos para dar o atendimento. E aí vai para o terceiro requisito da culpabilidade.
culpabilidade. A lei não podia exigir que ele se comportasse de modo diverso. Se eu, como médico, não tenho condições de dar o atendimento para o paciente, a minha conduta é típica, ilícita, mas não é culpável porque a lei não te exige a dar um atendimento se tu não tens condições materiais de fazer, tá? E, portanto, tu terias uma conduta típica, ilícita, mas não seria culpável, e aí tu serias absolvido da responsabilidade criminal daquele crime. Depois, a família da vítima poderia entrar com uma ação contra o Estado, ação civil, mas na área criminal dificilmente eu consigo responsabilizar um médico se ele não tinha condições materiais de dar o atendimento para o paciente, ok? Bom, consumação e tentativa com a mera omissão. Então esse aqui é um crime omissivo puro e não se admite a tentativa. Na hora em que ele se omite de alguma forma, tá? Ele pratica o crime. Ele é omissivo puro porque a omissão faz parte do tipo, nós já explicamos, e não se admite tentativa porque nos crimes omissivos puros, a omissão já consuma o crime. Se ele se omitiu, o crime já está consumado. O que eu recomendo aos senhores médicos fazerem? Tentar, dentro do possível, salvar com os meios que você tem. Vou contar a história de um amigo meu que no hospital de Castanhal recebeu uma criança que estava convulsionando. Ela estava com uma febre altíssima e estava convulsionando, uma convulsão muito forte, e poderia inclusive levar aquela criança a óbito. Não tinha remédio, não tinha centro cirúrgico, não tinha equipamento. E o que ele fez? Pegou a criança, encheu uma bacia de água lá, uma piscina com água, botou gelo e mergulhou com aquela criança na água para que a temperatura da criança baixasse. Então, quando ele de alguma forma prestou socorro e não se omitiu do socorro, eu não tenho como dizer que houve omissão de socorro. Tá bom? Bom, a ação penal, como nós já sabemos, é pública incondicionada, é o Ministério Público que ajuiza a ação penal, e essa ação penal, ela não precisa da representação da vítima. Abandono de idoso, outro crime. Bom, abandono de idoso, abandonar o idoso em hospitais. E aí, você pega o idoso, você encontrou o idoso na rua, você abandona ele em hospital. Pode ser teu parente, pode ser uma pessoa desconhecida. Em casa de saúde, em entidade de longa permanência. Não tem um filho que abandona o idoso, leva o idoso para lá, o Pão de Santo Antônio, e abandona. Leva o idoso para a casa de saúde e abandona, nem vai visitar, não é isso? Ou congêneres, e aí a lei te dá todas as entidades equiparadas, né? Ou pensões, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Você não prover, não dá alimentação teu idoso, é também considerado abandono de idoso. Assim como qualquer um de nós aqui que deixa de dar alimentação para os nossos filhos pode responder por abandono material, aqui a pessoa que deixa de dar alimentação para o seu idoso responde por abandono de idoso, que é uma modalidade especial de abandono material. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Atenção! Aqui pela primeira vez eu tenho um crime de médio potencial ofensivo. Mas por que, professor Franklin, agora esse crime é de médio potencial ofensivo? Toda vez que eu tenho um crime cuja pena máxima é superior a 2 anos,
ele é de médio potencial ofensivo. E qual a implicação disso? Isso implica que o crime vai ser apurado através de inquérito policial normal, a pessoa pode ser presa, pode ser arbitrado uma fiança, esse crime não vai para o juizado especial, esse crime não é apurado através de TCO, e como é um crime de médio potencial ofensivo, porque a pena máxima é superior a 2 anos, mas a pena mínima não é superior a 1. Então, o que é crime de médio potencial ofensivo? São aqueles cuja pena máxima é superior a 2 anos, mas a pena mínima não é superior a 1. Então, eu teria aqui um crime de médio potencial ofensivo. Qual a consequência? O promotor, ao oferecer a denúncia, oferece também aquele sursi processual, a proposta de suspensão condicional do processo. Essa proposta, para informação de vocês, está prevista no artigo 89 da Lei 9.099. E o que é essa proposta? O promotor vai propor ao acusado que aquele processo dele vai ficar suspenso desde que ele cumpra as condições. Quais são as condições? Não se ausentar do sítio da culpa, não andar armado, não frequentar bares, festas e dançarais, arranjar ocupação lícita, indenizar o idoso pelos danos morais ou materiais causados. E se ele aceitar aquela proposta, o processo ficar suspenso de 2 a 4 anos, e se ao final ele cumprir aquelas condições, o processo é extinto. Então isso é um crime de médio potencial ofensivo. Portanto, inaplicável a Lei 9.099, exceto o artigo 89 da mesma lei, que trata da suspensão do processo. Então, a única coisa que eu posso aplicar aqui é a suspensão do processo. Objetividade jurídica, tutela dos direitos da pessoa idosa, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa, porque a lei não exige uma qualificação especial, não exige que seja o filho que está abandonando o pai, ou o neto que está abandonando o avô, inclusive aquela obrigada por lei ou por mandado de prover as necessidades básicas. O idoso pode conseguir na justiça uma espécie de pensão alimentícia dele contra o filho, porque o filho não pode deixá-lo morrer à míngua. Sujeito passivo é a pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então, idoso igual ou superior a 60. O tipo objetivo são as condutas que estão previstas no tipo. Não se interessar por, não cuidar de, descuidar, descurar. Se ele não cuida, se ele abandona, eu vou tipificar nesse tipo. Aí encerramos então a primeira parte desta aula. Pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?